Olá, estamos aqui com mais um podcast Papo de Empresários da Associação Comercial Empresarial de Campo Grande. Eu sou a Roberta Oliveira, host desse podcast, junto com a Patrícia. E aí, animada? Olá, gente, super animada. Vamos lá. E hoje a gente trouxe um especialista aqui para conversar com a gente, que é o Rogério, que quando a gente fala em consultoria, gestão, eu só penso nele. Eu também. É sério, Rogério. Obrigado. De muito know-how. Obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o convite mesmo. Obrigado. Eu que agradeço muito esse convite. Para mim é uma honra, muito legal. Já acompanho vocês há algum tempo e a gente sabe o trabalho que vocês fazem. Então eu espero aí atender as expectativas e contribuir aí. Nossa, vai superar as expectativas, com certeza. Bom, falar um pouquinho do Rogério. Rogério Botelho, especialista em gestão de processos e gestão financeira, com trajetória executiva em empresas de grande porte. Sócio proprietário da Primeiro Plano Gestão, consultoria com mais de 20 anos de mercado e atuação em todo o Brasil, que entrega aos gestores controle e clareza sobre a operação e os resultados da empresa por meio do planejamento e da organização de processos e rotinas. Muita coisa. E aí, Rogério, fala mais um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. Minha trajetória ela consiste basicamente nesses dois pilares aí, gestão financeira, gestão de processos, são áreas que eu sempre gostei, né? Eu tô sou de fora do estado, mas estou aqui já tem 22 anos mais ou menos, já me considero daqui. Campo Grandense. Campo Grandense, né? Já criei raízes aqui, meu filho é daqui, enfim, né? E desse tempo todo foi sempre que eu gostei de fazer. São as áreas que eu sempre procurei mais me especializar, na parte de planejamento, processos, finanças, e gosto muito do que eu faço e me sinto realizado hoje com a minha empresa para atender quem eu atendo, quem eu já atendi, e tô aí também para atender muito mais gente aí. Com certeza. E, Rogério, fala um pouquinho assim pra gente. Eu sei que você é paulistano, né? Estudou lá, de lá veio pra cá. Conta um pouquinho assim das empresas que você passou. Como foi essa jornada? Pra quem não te conhece, saber mais. Tá, ok. Eu já passei no início da minha carreira pelo ramo de papel e celulose, já também trabalhei na parte de comércio exterior em bancos, né? E desde que eu vim pra cá, trabalhei bastante no Sistema S, tanto no Senac como no Sesc, tá? Tive uma passagem também pela Unimed. São lugares onde eu aprendi muito, agradeço muito essa minha experiência, né? E me proporcionaram toda a bagagem que eu tenho para poder atender as pessoas que eu atendo hoje. Que legal. E aí a gente também quer saber quem que é o Rogério CPF. O Rogério CPF? Conta aí, da onde vem, como então tá. que foi... Cara, o Rogério CPF é igual o Rogério CNPJ, porque no final das contas... porque no final das contas é assim, eu procuro levar sempre tudo com leveza. Então, seja na minha vida pessoal, na profissional, eu entendo que no final das contas está sempre se relacionando com alguém, né? A gente acaba também, tanto de um jeito ou de outro, o CPF ou o CNPJ se relacionando mais com as pessoas que você tem mais afinidade, né? Isso não muda muito. Então, é difícil, eu acho que é difícil a pessoa ter esses dois lados. Eu sou assim CNPJ, eu sou sem CPF, acho que uma hora a máscara cai, né? Não dá pra, né? Sim. Então, separar, eu sempre aprendi muito, assim, com a educação que eu tive dos meus pais, minha formação e tudo, a ser sempre muito o que eu sou, né? Transparente, pôr em prática as coisas que eu acredito, como valores, como forma de vida, né? É o que eu tento passar pro meu filho também, né? E até por isso que eu me casei com o que eu casei, porque a gente tem muita afinidade nesses valores e eu não poderia ser diferente para criar o filho que a gente tem. Não, e que menino muito educado. Sim. Obrigado, obrigado. E que esposa fantástica. Também. Obrigado Vulgo, também. Nossa amiga. Então, por isso que eu costumo dizer que o Rogério CPF é igual ao Rogério CNPJ. Ele tem o mesmo jeito de agir, tentando sempre manter ali uma linha de respeito, né? Mas não deixando de falar o que eu penso se eu puder contribuir. Se eu não puder contribuir também, é melhor ficar quieto. Então, penso dessa forma. Sim, mas eu quero saber também aonde você estudou em São Paulo, aí como que foi para você vir para cá? Tá. Em São Paulo, eu tive a minha formação em administração de empresas, tá? Pela Escola de Administração da FEI, né? Que é da Faculdade de Engenharia, né? Uma das melhores do Brasil. Né? Foi a primeira faculdade, até onde eu soube, que eu fui para lá porque ouvia dizer que era a primeira faculdade que tinha sido reconhecida como faculdade de administração no Brasil, né? E eu conheci o currículo, gostei de lá, então fiz amigos lá, então me formei lá.
E fiz alguns cursos de especialização também, muito voltado para essa parte de processo de planejamento de produção, né? Enquanto eu trabalhava lá. E depois eu vim para cá porque conheci minha esposa lá, ela é daqui, foi estudar lá, a gente se conheceu no trabalho. E no momento que a gente estava na ocasião, a gente sempre pensou que aqui seria um lugar mais tranquilo, né, para poder criar família, ao invés daquela correria que é São Paulo, né? E eu vejo isso até pelo meu irmão hoje, que tem um filho pequeno, né? Ele ainda consegue ter uma rotina bacana de acompanhar o crescimento dele, né? E eu sempre priorizei isso, né? Até falando aqui, antes da nossa conversa aqui com um rapaz que trabalha aqui, a gente pensa da mesma forma. Eu sempre quis ser pai, então eu falei, se eu quiser acompanhar o meu filho, né, da forma que eu sempre pretendi, eu preciso para um lugar que me proporcione isso como rotina. Vim para cá, gosto muito, tanto é que estou aqui até hoje. Então, dessa forma que aconteceu. E aqui foi o restante da minha formação, né? Como eu falei, pelos lugares que eu passei, os investimentos que eu fiz na minha formação também, das minhas especializações. Então, a minha história ela é muito linear, vamos falar assim. Ela não tem muito aqueles desvios, aquelas surpresas de trajeto. Sempre tem uma dificuldade ou outra, você contorna, mas ela é muito linear nesse aspecto. Não tem... Que legal. Que legal, muito bom. Rogério, conta pra gente por que você decidiu fazer parte da associação comercial? Olha, a associação eu sempre conheci, né? Sei da relevância, sei das bandeiras que sempre levantou, da atuação junto ao empresário, né, de Campo Grande. E eu entrei na associação de fato quando conheci a Roberta e a irmã dela, que contaram para mim da experiência, a Valéria, que contaram para mim como era a experiência de estar lá, né? Experiência super positiva. Super legal, né? E até me levantaram alguns pontos que até então eu não via, né? Que poderiam acontecer, né? Então, fora a questão de network, essa questão de você se manter atualizado sobre as coisas que estão se discutindo, né? As pautas que são levantadas, eu achei que o conjunto valia a pena, tá? E tanto é que somos associados até hoje, isso já tem talvez aí uns 2 ou 3 anos, por né? aí. Então, num pacote é por isso, acho que vale a pena, sabe? Assim, o ambiente em que você tá, né? As pessoas com quem você convive, ouve. Então, acho que é muito positivo para quem é empresário se associar e poder ter esse contato também. Que legal, que bom. Muito bom. Hoje o tema do nosso podcast é indicadores que todo empresário deveria acompanhar. E a gente vê, né, que todo empresário olha o faturamento, mas faturar não significa lucrar. Então hoje nós vamos falar sobre os números que realmente mostram a saúde de uma empresa. E aí, Rogério, qual que é o maior erro do empresário quando olha números da empresa? Tá, vamos lá. Eu acredito que, na verdade, o erro pode acontecer de várias formas, tá? E acho que é legal até falar um pouquinho desse processo da construção desses números. Eu me deparo bastante com empresas com um porte bacana, um faturamento legal, tá? Só que no dia a dia, talvez por uma falta de experiência, falta de técnica, fazem os registros de contas a pagar e a receber de um jeito que não é o mais adequado. Então, então o que acaba acontecendo? Quando você registra esses teus números da operação, são eles que lá na frente vão virar dados para que você possa justamente olhar. Tá? Sim. Então, se você já faz o registro deles de maneira errada, com certeza você não vai conseguir fazer uma leitura muito saudável do que você está querendo enxergar. Tá? Outro ponto, então, é justamente a pessoa só olhar. Né? Eu acho que esse é o principal erro, talvez. Né? Se você já tem uma base bem construída, tá? Eu acredito que o principal erro é quando você só olha. Porque quando você olha, tá? Você precisa ter um parâmetro para entender se aquilo está bom ou não. Ou seja, na verdade, você precisa analisar, que é diferente de olhar. Olhar, você tem lá, você tem uma planilha, você tem um sistema, você clica, mostra na tela, né? Aqueles dashboards lá que você vê, lindos e tal, né? Só que muita gente olha aquilo e não entende, né? Não consegue entender o que significam aqueles números de que ele mexe, qual é o mecanismo da operação dele que geram aqueles números e por que está daquela forma, tá? Então eu sempre falo assim que quando você olha, você precisa entender o que ele está mostrando para você, tá? E principalmente qual era o parâmetro que você tinha para dizer se está bom ou não. Por exemplo, tá? A gente fala bastante de margem de contribuição. Então você pode constatar que a tua margem de contribuição de um determinado produto ou linha de produto tua é de X%, tá? Quanto que deveria ser? É aquilo mesmo? Tá baixo?
está acima do mercado, né? Então, se você não tem esse parâmetro, você só vai olhar e não vai saber o que fazer com aquilo. Os números foram feitos justamente para você poder entender o teu negócio, mediante o que você entende o que deveria ser, e tomar as decisões para reajustar o curso. Tá? Então, eu penso que o maior erro hoje é justamente esses 2 pontos. Você não ter uma estrutura adequada de registros para te gerar informações corretas, e quando você tem isso, você só olhar e acabar não fazendo análise deles. Tá? Com essa precisão de direcionamento. Porque daí olhar, é bom a gente estar olhando aquele produto, aquele serviço que a gente oferece, realmente está dando a rentabilidade que a gente queria, né? Versus o custo de manter ele ali, ou de oferecer, por causa de serviços. Também a gente pode comparar com o que foi há um ano atrás. Exato. Com os teus concorrentes. Isso. Né? Com os dados de mercado. Tá? E até mesmo com aquilo que você quer para a tua empresa. Tá? Porque assim, vamos dar o seguinte exemplo. Tá? Se eu for comprar, eu vou abrir uma loja para vender essa água. Tá? E eu sei que essa água aqui, quando eu vou comprar no meu fornecedor, ela tem um custo. Tá? E eu sei o preço mais ou menos que eu consigo cobrar por essa água aqui. Então eu sei que se eu vender X unidades dessa água, tá? Tirando o custo dessas mesmas unidades que eu tive para comprar, vai me sobrar um valor. Daquele valor, eu vou precisar pagar toda a estrutura da minha empresa. Funcionários, aluguel, água, luz, eu ter o Prolabore. Tá? Muitas vezes você pode ter um faturamento alto, uma margem alta, só que essa margem não é suficiente para te pagar tudo isso. Então você tem que ter esse olhar justamente para poder entender se o negócio está saudável, entendeu? Sim. E é muitas vezes isso que as pessoas ainda não têm essa clareza. As pessoas confundem muito essa coisa de margem com lucro. Na sua visão, faturamento alto não significa que a empresa esteja saudável? Faturamento alto é legal porque significa que você está conseguindo ter suas vendas, mas não significa que ela está saudável, porque vai depender muito da margem que você tem desse faturamento, tá? E o quanto te sobra lá no final de lucro ou prejuízo. Isso que é o mais importante, tá? Então, o ideal aqui para quem esteja perdido ou que não entenda de fato de olhar os números, que a gente contrate um profissional igual o Rogério para desenhar esses números, né? E talvez direcionar o caminho que levará a empresa ao sucesso. Talvez não, né? É o especialista, sim, ele vai dar conta. O caminho que levará a empresa ao sucesso, né? Sim, mas eu acho que tem um outro ponto que é bacana também, tá? Ao longo do tempo, tem eu percebo muito isso, tá? Via de regra, tem muita gente que pensa que o financeiro é só registrar, tá? Então, a gente estava falando de estrutura de registro, né? Ok, é legal, tá? Precisa. É o alicerce, né? Só que existe... Para você fazer um bom registro, você tem que ter conceito técnico. Não é só anotar, tá? E o que eu me deparo muito é justamente assim, com pessoas que estão trabalhando como financeiro de alguns lugares, tá? Que foram contratadas na base da confiança e não necessariamente da competência, tá? Precisa ter as duas coisas. Tá. Não é só um ou outro, né? Se você tem muita confiança e você contratar alguém que não tem muita experiência, muita bagagem técnica, se você tiver tempo e recurso para formar essa pessoa, ok. Excelente. Você direciona, treina, e aí você vai ter as duas coisas, mas isso vai levar um tempo. Muitas vezes a empresa não tem esse tempo para esperar e nem esse recurso para investir. Tá? Então, quando você tem a tua mão de obra lá, esses números eles não vão brotar. Não é o Rogério que, se for contratado, vai registrar. Né? Então, o que vai acontecer é assim, quando eu chego num lugar, a gente precisa entender a base como tá. E a gente se depara muito e tem um trabalho muito grande, muitas vezes, arrumando essa base. Porque os lançamentos não estão legais. Tá? Os registros. Quando eu falo lançamento, é o anotar o que tem para receber e o que tem para pagar. Tá? Então, tem conceitos ali na hora de fazer esses registros que são importantes, que são justamente com base nesses conceitos é que você vai ter os tipos de relatório que você precisa para avaliar. Então, consegue dizer 3 conceitos? Olha, você precisa ter muita clareza, tá? Sobre a diferença de competência e caixa, tá? Então, você precisa entender, porque assim, a competência é o mês em que gerou aquela tua obrigação tudo, ou aquele dever. Fica à vontade. Tá? Aprendendo. A competência é o mês que gerou aquela tua obrigação. Não é necessariamente o mês que você pagou.
tá? Então, por exemplo, quando você o salário que você pagou do teu pessoal em maio, a competência é de abril, porque você gerou a obrigação de pagar em maio, tá? O trabalho que foi gerado em abril, tá? Então, essa diferença de competência e caixa faz toda é muito essencial para você conseguir construir aí o seu relatório de DRE, teu fluxo de caixa, tá? Então eu vejo assim que um ponto é essa clareza, tá? A outra é tempestividade. O que significa isso, tá? Tempestividade, gente, é você fazer as coisas na hora certa, tá? Não dá para você acumular todos os registros que você foi fazendo de despesas e recebimentos para fazer, eu vou fazer sexta. Ou então vou olhar uma vez por mês. Mas ainda falando da parte de registrar, tá? A pessoa tem que fazer todo dia. É diário. Registro do que você gastou naquele dia, tá? Comprou, enfim. Do que você vendeu, tá? E quando eu falo tanto quando comprou e o que vendeu, é justamente assim, quanto eu vendi hoje e como eu vou receber isso. Que daí a gente tá falando, que é a competência e o caixa, tá? É todo dia. Por que é todo dia? Porque se você acumular e você precisar da informação hoje, ela está incompleta. Você ainda não tem toda ela lançada para poder analisar. Você não tem toda a tua realidade ainda lá na tua frente, tá? Outra coisa que é todo dia, conciliação bancária, tá? Conciliação bancária é a prova cabal do que você tinha lançado lá no teu sistema para pagar naquele dia, realmente foi pago. Ou o que você tinha para receber, realmente foi recebido. Entendi. Tá? Se você não faz esse acompanhamento, o que vai acontecer? Muitas vezes você tinha uma parcela para receber de alguém naquele dia, não recebeu, e passou. O cara está inadimplente com você e você não está sabendo. Sim. Tá? Então, clareza, essa tempestividade, que vamos falar assim para ficar mais fácil o termo, tá? Frequência, tá? É consistência, frequência. Tá. E você indica um sistema que tenha essas 3 frentes que você disse? Lógico, né? É o capital humano que vai lançar ali, mas assim, um sistema legal, básico para quem está iniciando? Eu não indico o sistema propriamente dito, porque via de regra, um sistema bem montado, ele vai garantir isso para você, tá? Mas tem algum que você goste? Tem alguns, área, né? Tem alguns, tá? Eu não vou falar até porque área também de assim... saúde e segurança do trabalho. E a gente fala de... eu não sou patrocinado por ninguém, então não vou sugerir nenhuma marca, tá? Mas via de regra, ele tem que te permitir, tá? Justamente esse lançamento dizendo a competência, o caixa, o teu fornecedor, um sistema principalmente que ele tenha também a possibilidade de te dar um bom plano de contas, tá? Plano de contas é justamente as contas que você vai criar para poder lançar as suas despesas. Então, por exemplo, você vai ter lá, comprou material de limpeza para tua empresa, então você vai ter no teu plano de contas lá, nas tuas despesas operacionais, materiais de limpeza. Tá? Ou materiais de higiene e limpeza, enfim, o nome que queira dar. Tá? Quando você tem esse conjunto, que é o básico que funciona, tá? Não precisa mais que isso, você consegue ali no final das contas ter a base de dados para analisar. Não precisa ser nada tão complexo, né? Não, tem muitos sistemas hoje aí que são bem acessíveis, tá? Que eles são completos nessa questão que eu estou falando, tá? E muitos deles, inclusive, vão te automatizar alguns desses relatórios que a gente usa. O ruim também, já vi isso, são alguns sistemas que, apesar de te proporcionar essa base de lançamento, não te automatizam os relatórios. Aí você tem que construir na mão, leva um tempo, tá? Ai, não. Aí fica mais difícil. A gente está já avançando E hoje, esse sistema tem muitos da sua área de atuação. Você pode buscar. O que eu uso é próprio para minha área. Então, é muito bom ele. Sim. Até eu tô preocupada que tem uma empresa que comprou ele, tô com medo de mudarem para pior, né? Porque ele é muito bom. Ele é completo, né? Ele é completo, então me dá tudo isso, é tudo da minha área. E eu acho que aqui, eu não sei se você vai falar, mas eu acho que você já falou, na verdade, né? Que quando a gente tem todos esses dados, a gente consegue ter a previsibilidade de quanto você vai gastar, de quanto você vai ganhar. Isso que você falou é bem legal, porque é uma outra coisa também que as pessoas não percebem muitas vezes na questão de gestão financeira, tá? A gente registra, né? Só que, na verdade, tá? Boa parte do que você faz de registro é para te dar previsibilidade. É o que você quer entender, o que vem pela frente. O que já foi para trás, já foi.
tá? Até então, onde eu posso chegar, né? Não é importante olhar para trás? É lógico que é, para você conhecer o teu histórico. Tá? Então, olhando para trás, você vai analisar como é que você vem gastando no mês a mês para entender como é que funciona essa tua dinâmica de decisão, né? Como é que você vem não só gastando, mas recebendo também, tá? Puxa vida, né? Eu vendo pra caramba, só que eu tenho parcelado muito, então vem pingando na minha conta, né, de tempo em tempo e não o suficiente para fazer frente com as contas do mês, né? Então você vê assim que muitas vezes você acaba comprando muita coisa à vista, mas recebendo muita coisa a prazo. Então você vai entendendo isso, olhando também para trás e o para frente também, tá? Porque as vendas que você fez hoje, o cara vendeu assim, por exemplo, você vendeu algum produto teu de R$1.000, tá? Que você vai receber em 10 de 100. Tá. Cara, o que vai entrar na tua conta nos próximos 10 meses dessa venda é R$100. Tá? Quantas vendas dessas você não vai ter que fazer nesse mês aqui para receber pingando 100 para fazer frente com, por exemplo, teu aluguel do mês? Entendi. Entendeu? Então, essa questão é muito importante. A ideia é te dar previsibilidade. Você tem consistência de registro histórico para analisar e, com isso, olhar o que tem para frente e mudar alguma forma de agir. E aí eu faço isso, né? Claro que eu não sou a melhor da gestão. Tenho muito a aprender, inclusive quero até fazer um curso. Mas eu consigo ver toda a minha previsibilidade. Eu sei os meses que são melhores para mim de faturamento e os meses que eu tenho que tomar cuidado. Claro que hoje está mudando muito, mas com o meu histórico e com essa previsibilidade, eu fico comparando dos anos anteriores, mês a mês eu olho. E eu já sei a minha previsibilidade, então isso me ajuda muito. Além do meu sistema, claro que eu tenho uma planilha de Excel que eu amo, que ela me ajuda. Mas não tem problema essa planilha. Isso me ajuda, sim, mas isso me ajuda. Eu percebo assim, igual eu sei, os meses que para mim são melhores, eu já sei disso. Eu sei os dias que eu vou ter dinheiro do mês e os dias que eu não vou ter, eu já sei também. Né, igual, eu não posso fazer compromisso dia X porque, gente, eu não vou ter caixa ainda. Então, trabalhando por causa dessa minha previsibilidade. Então, me ajuda. Mas, assim, eu tenho muito a melhorar ainda nessa parte. Mas eu já consigo ter esses números, esses dados e analisar. Uma coisa que eu faço muito, que às vezes eu acho que nem seria bom, porque às vezes eu me desespero, eu fico comparando os anos anteriores. E é claro que teve anos anteriores que foram melhores do que a gente está, assim, eu estou vivendo hoje, sabe? Mas pelo menos me dá um parâmetro. Mas outros cenários também, né? Outros cenários também. Eu falo, mas então o que eu tenho que fazer para eu aumentar esse faturamento? Aonde que eu tenho que apostar aqui minha energia, né? Eu acho que é para isso, não é? Porque quando a gente fala da previsibilidade, tá? Necessariamente para você acompanhar de um jeito legal o que vem pela frente, você tem que ter um planejamento. Tá? O histórico, como eu estava falando, você olhando para trás, o que você vai conseguir ter de elementos ali para te ajudarem daqui para frente? Você sabe mais ou menos o quanto você gasta de folha. Você sabe mais ou menos o quanto você gasta de aluguel. É um entorno desses valores, essas contas, essas despesas fixas, tá? E aí é outra coisa legal, tá? Despesa fixa não é aquela que o valor repete todo mês. É fixo, porque independente se você vender mais ou menos, você tem ela. Tem que pagar. Tá? Tem essa confusão ainda, tá? Mas enfim. Você anotar isso. Essas despesas fixas que são recorrentes, folha, aluguel, luz, telefone, enfim, a tua estrutura toda. Quando você olha para o histórico, você consegue saber com alguma exatidão quanto que você gasta por mês. Isso te permite o quê? Fazer um planejamento dos próximos meses. Então, quando você olha para o histórico, alguns elementos te servem para projetar. Tá? Projetar é diferente de acontecer. Tá certo? Projetar ainda está no campo do plano. Né? No mundo dos pensamentos. Aí que junta tudo o que eu estava falando então. Quando você olha para trás e constrói um planejamento, eu almejo ter nesse mês aqui tanto de faturamento, tanto de margem e tanto de lucro, eu tenho um norte. Quando eu olho meus números no final do mês, eu tenho que comparar, que eu estava falando do norte, com esse planejamento que eu tinha. E esse planejamento ainda tem que ter uma dose de realidade. Não adianta você projetar ali que você vai ter uma margem de 70%, se o teu segmento tem uma margem de 20%. A não ser que você tenha descoberto uma coisa aí que ninguém ainda tenha descoberto. Pode acontecer? Pode, mas é mais raro. Né?
Mas enfim, quando você está falando de planejamento, você usa esses elementos, dá um contrapeso com a realidade e fala, não, quero isso de faturamento, isso de margem, isso de lucro. Para eu ter esses números aqui, eu vou precisar ter no máximo de gasto com matéria-prima, frete, embalagem, o que seja lá na minha venda, tanto. E a minha estrutura ela tem que ser muito controlada no que diz respeito à folha, energia, tal, para eu gerar esse número no final. Sim. Então você, quando faz isso, você tem um plano, você tem uma projeção. Quando o mês está em curso, você olha de tempo em tempo, tá, para ver se a coisa está no rumo. Tá? E no final do mês, você compara o que você previa com o que aconteceu. Se bateu 100%, legal. Se teve uma pequena distorção, muitas vezes essa distorção não faz tanta diferença, ok. Mas se está muito fora, você tem que entender o que aconteceu, que é o que eu falei, daí a diferença de olhar e analisar. Sim. Você tem que entender por que ficou tão fora daquilo que você estava projetando. Talvez não tenha sido culpa tua, mudou alguma coisa muito brusca no mercado, aconteceu alguma coisa, pandemia, né? E mudou tudo, tá? Mas pode ser também que você, apesar de ter projetado aquilo, agiu diferente do que você tinha combinado com você mesmo, né? Verdade. Tá? Acontece. Então, por isso que eu falo assim, que tudo isso, ele tem que te gerar essa previsibilidade no que diz respeito à projeção, tá? O histórico serve e vai ser o teu norte também para decidir. Tá? Nossa. Ô, Rogério, como que a gente consegue, né, mediante as análises, visualizar, assim, que a gente está em risco financeiro dentro da empresa? Tá, vamos lá. Eu falo que tem um indicador que, tecnicamente falando aí, ele chama índice de liquidez, tá? Muita gente talvez não esteja familiarizado com esteja familiarizado com o nome, mas não entenda o que significa isso, tá? Liquidez é aquilo que você tem mais de disponível, vamos falar assim, é o que você tem de dinheiro fácil ali à sua disposição, tá? Via de regra é o que você tem em caixa, é o que você tem no estoque, tá? É o que você tem de aplicação e o que você tem a receber, tá? O cara precisa, tá, de tempo em tempo, isso daí, vamos falar assim, tá? Se você fosse me perguntar, eu gostaria de ver isso de uma forma automatizada semanalmente, tá? Eu acho que ajuda bastante. O que esse índice de liquidez está falando aquilo lá? É a tua capacidade de pagar o que você tem para pagar, com o que você tem para receber. Tá certo? Então você, via de regra, grosseiramente falando, você vai pegar tudo aquilo que você já tem hoje, que você tem no banco, teu valor de estoque, e o que você tem a receber, e você vai confrontar com o outro lado, que é tudo aquilo que você já tem para pagar. Folha, fornecedor, tal. Esse número, ele tem que ser maior que 1. Igual ou maior que 1. Porque se for igual, tudo que você tem para receber e já de bens em mãos, faz frente com o que você tem para pagar, tá? E quando a gente fala isso, vale a pena fazer só um parênteses, são essas contas mais de dia a dia, tá? É mais operação, tá? Quando tem um outro, que é um índice de solvência, que você pega todo o teu patrimônio que a empresa tem e faz contra todas as obrigações que ela tem, tá? Então, resumidamente falando, tá? Tecnicamente tem outros detalhezinhos, Sim. tá? Mas já deu para... Mas é uma questão, tá? Que não é difícil de você calcular desde que você faça o registro certo. Resumindo, você vai pegar tudo aquilo que você tem para receber e já disponível e vai confrontar com aquilo que você tem para pagar, tá? Aí é aquela conta, né? Que no resultado é aquele negócio. Para cada R$1 de despesa que eu tenho X de receita ou de ativo para pagar. Se for maior que 1, legal, você tem mais disponível do que você tem para pagar. Quando você começa a mudar muito esse equilíbrio, você começa a acender o farol amarelo. Quando já acendeu o farol amarelo, você não pode deixar no dia a dia a coisa avançar, tá? Outra coisa que é bem na prática ali também faz muita diferença para você ver se você está com alguma dificuldade, é justamente aquilo que eu estava falando do exemplo da água, tá? Se eu tenho muita venda, só que essa venda mediante a margem que me gera, tá? Vamos também explicar a margem, tá? Só para também facilitar. Margem é tudo aquilo que sobra, tá? Depois que você tira o que você gastou para fazer aquela venda, tá? Então, o que eu gastei aqui? Vamos supor aqui que essa água aqui, eu comprei, eu embalo, tá? E
pago um frete aí para mandar, tá? Isso é meu custo, tá? É o custo que eu tive com aquela venda. Ou seja, se eu gastei com tudo isso R$5 e eu vendi essa água por 10, tá? A minha margem é de 5, porque eu vou pegar os R$10, que é o preço que eu vendi, tirar esse custo que eu somei da garrafinha, mais a embalagem, mais o frete, que deu 5, vai me sobrar 5, tá? Quando você tem essa conta, essa é a tua margem, não é teu lucro, tá? Lucro é o que sobra depois que você pegou todos esses R$5 que sobraram de todas as águas que você vendeu e pagou todas as despesas que você teve no mês, de água, luz. O que sobrou lá embaixo é teu lucro, teu prejuízo, tá? Então, outro índice que também vale a pena você avaliar é justamente essa questão da margem. Se o que você está vendendo, tá? Apesar de um volume legal, tá sobrando o suficiente depois que você tira isso para pagar as outras despesas. Entendeu? Então, isso é uma outra coisa também que você vai avaliando no mês a mês. Eu basicamente, para falar se você está começando a entrar em dificuldades, é o que você vai acompanhar no teu dia a dia, tá? Aí, de novo, tá? Vale a pena você olhar isso com alguma frequência, tá? Porque você precisa se antecipar muitas vezes antes que a coisa piore. Se você está vendo que a coisa não está legal em função disso que você está vendo, né? Você precisa agir antes, tomar alguma decisão ali com base em algum dado ali, né? Não é simplesmente sair cortando coisa. Né? E eu tenho uma pergunta que eu não sei se vai ser uma pergunta muito... Não, pode fazer. Não, é o que passou na minha cabeça, assim. Mas eu não sei se você vai atender essa pergunta ou se você pode indicar o que essa pessoa pode fazer. O que a gente tem acompanhado, né? A gente trabalha com, assim, está sempre com várias empresárias ali no Conselho da Mulher. E a gente vê muita gente entrando no mercado, né? Em questão de consultoria. E tem essa dúvida de precificação. Não sei se você faz o trabalho ou se existe um profissional que faça isso, que desenhe com você, por exemplo, como que você vai vender um pacote, qual que vai ser a sua margem de lucro naquilo, quanto que você tem que vender, até que valor você pode chegar naquele modelo de negócios para vender para o cliente. É melhor vender num contrato fixo de 12, 24 meses, ou é melhor a gente fazer um atendimento pontual? Sabe? Que são serviços, né? Porque o que acontece, Rogério? Eu vejo muita dúvida, eu acompanho isso, eu não sei que preço colocar. Como que eu precifico isso? Você poderia até ensinar a gente lá no conselho. Uma pessoa que não tem, o que eu vejo também assim, faz sentido? Não tem, as pessoas, várias, não tem uma política comercial que ela pratica. Não, eu posso dar de desconto até tanto, ou eu posso ganhar de comissão, o meu mínimo é esse. E de repente o céu é o limite, né? Vai depender, mas assim, o mínimo é isso, para manter minha operação, não trabalho com menos. E às vezes... Eu vejo muito isso, aí tipo, não sabe se dá para parcelar em quantas vezes. Tá, vamos lá. Parte disso tudo, tá? Porque isso é o início, né, Rogério? Por exemplo, se eu não sei precificar, como que eu vou estar lançando uma coisa que vai dar coerência para minha projeção futura, de onde eu quero chegar? A base já está toda... Vamos lá. Parte de precificação não tem muito a ver com você, tem a ver com o mercado. Tá? Vamos voltar, por exemplo, da água. Não é serviço, mas só pra gente pegar, tá? Cara, você concorda que se eu faço as minhas contas, eu tenho um fornecedor que com tudo aquilo lá, voltando ao exemplo, ele me forneceu por... o mercado tá operando daquele jeito que eu falei. Vende por 10 e compra por 5 com tudo junto, tá? Só que, sei lá por quê, eu tenho um fornecedor que me vende por 7. Tá certo? Então, a minha margem é menor do que desse cara que vende por 5. Para eu ganhar esse mesmo 5 que esse meu concorrente ganha... Tem que vender mais. Eu não vou cobrar 12. Tá certo? Porque... Sim. Porque não vai vender. Via de regra, tá? A não ser que você tenha um diferencial muito grande, tá? E reconhecido, tá? Você pode achar que você tem um diferencial, mas quem tem que dizer é o teu cliente, não é você. Isso. Tá? Porque todo mundo fala, né? A não ser que você tenha já essa marca muito consolidada, com esse referencial muito forte de diferencial e tudo mais, tá? Às vezes você entra aí na questão daqueles preços premiums lá e tal, né? Mas não vou entrar muito nessa seara não, porque daí já mistura um pouco com marketing também, não é... né?
Então tem essa questão também de você entender quanto que o mercado está pagando por aquilo. Tá? Não adianta você fugir muito da realidade. Tá? Só que daí para você, então você já tem um primeiro parâmetro do quanto você vai cobrar olhando para o mercado. Fazer Concorda? pesquisa de campo. Exato. Monitoramento de concorrência, esse tipo de coisa. Tá? Quando você sabe que você vai cobrar mais ou menos por aquilo, aí você vai planilhar o quê? Os custos que você vai ter. Para avaliar se aquilo está valendo a pena ou não. Tá? Então, quando você faz todo aquele planilhamento dos custos, repetindo, quanto eu paguei na água, quanto eu vou gastar com a embalagem, quanto eu vou gastar com frete, para ver a minha margem, eu preciso ver se eu consigo operar com o que eu tenho hoje na mão, com aquele fornecedor, seja da embalagem, do produto em si ou do frete, se para mim vai ser negócio. Tá certo? Então, parte disso. Só que daí você entra naquilo que você falou. Você precisa conhecer muito bem os teus custos para saber justamente o quanto você vai poder cobrar. Tá? Aí o que acontece? O cara tá vendendo pouco, o que ele faz? Pacote dá desconto. Vai diminuir tua margem. Entendeu? Você dá desconto, se você já estava ganhando menos, você aumenta o volume, você pode até aumentar o volume. Só que tua margem vai diminuir, porque você deu desconto. Então você tem que vender muito mais para poder compensar. E às vezes o mercado não absorve tudo isso que você precisa vender. Entendeu? Naquele tempo, então essas questões a gente observa muito em precificação, tá? Tem as outras técnicas de markup e tal, existem cálculos para isso, que via de regra você pega todos os seus custos, tem, né, as despesas que você tem e vê o quanto você precisa cobrar por unidade que você vende. Só que aí você tem que fazer sempre um contraponto com o que o mercado está cobrando para ver se faz sentido. Entendeu? Não é uma questão tão simples para dar uma resposta agora definitiva. Eu vou dar um exemplo da minha área, né? Eu trabalho com serviços, vendendo saúde e segurança do trabalho, documentação e desenvios para o social. A gente tem uma empresa que ela é um marco muito grande aqui em Campo Grande e que o valor dela é bem abaixo, sabe? Mas porque tem outros benefícios aí. Então, assim, ela está na grande massa, atende o grande público. E quem está com uma empresa começando, né, uma empresa de consultoria de saúde e segurança do trabalho, ela vai naqueles clientes, talvez, que o acesso vai ter mais dificuldade para fazer aquele atendimento. Localização, enfim. Mas a gente não consegue comparar com o valor lá, porque realmente, se você for olhar a margem os custos que eu terei, né, com a documentação, médico trabalho, enfim, toda essa questão da dinâmica da gestão, não fecha a conta. Entende? É uma dificuldade mesmo, justamente por aquilo que eu estava falando. Para quem está começando, tem menos referência do que aquele cara que já está há mais tempo, e às vezes o cara tem mais potencial para brigar nisso aí, tá? Só fazer um parênteses do que eu estava dizendo antes. Não é que desconto não vale a pena, não é isso, tá? Sim. Mas você, para dar desconto, você tem que calcular e estar ciente do quanto vai ser tua nova margem. É isso que eu estou dizendo. Tá. Tá? Tem que ter clareza. Tem que ter clareza. Isso. Cara, esse termo aí é legal, tá? Porque eu sempre falo, na verdade, que quando o primeiro objetivo do meu trabalho, tá? É dar clareza. Tá? Vamos organizar do jeito que precisa, tá? Do jeito que precisa ser, para que você consiga fazer uma leitura adequada do que está acontecendo aqui dentro, tá? Depois disso, não existem soluções milagrosas, entendeu? Ah, Rogério, mas se você vier aqui, você vai fazer isso aqui, daí eu vou passar a lucrar. Não, peraí, não é assim, tá? Pé no chão, a dificuldade financeira que você tem hoje, tá? Nós vamos planilhar aqui e ver os caminhos possíveis. Renegociar essa dívida que você tem, talvez vender mais. Você consegue vender mais? Não consigo, então já apertou aqui, entendeu? Então, o grande objetivo inicial é ter clareza. Sempre, entendeu? Com clareza, você tem mais base para poder entender se vale a pena aquilo que você teve de ideia. E o preço que você vai pagar por aquela ideia, como eu estou dizendo no caso aqui, os descontos, tá? Se eu fizer esse desconto, eu estou ciente que minha margem de X vai cair para Y, tá? Mas ok, eu consigo viver com isso se eu atingir esse volume que eu estou projetando de venda. Entendeu? Aí você... Não, vale a pena, tá? Então, só para fazer esse parênteses que é importante. Não é que eu sou inimigo do desconto. Isso, não é claro. isso. Mas a gente você precisa ter clareza. Tá. E daí tem vários pontos, né? Porque
que eu acho que é importante para quem trabalha com muitos produtos, ou até soluções mesmo, serviços? Ele precisa olhar um a um e ver a rentabilidade de cada, porque às vezes ele está lá vendendo um produto muito grande quantidade, mas não tem margem. Exatamente. E às vezes ele precisa também ter esse produto que não dá margem, mas é o chamariz. Exato. É o que traz a pessoa para dentro da casa dele. Que é o que você está falando, é justamente. Isca, não é? O que você está falando é justamente o que compõe o tal do mix de vendas. Isso. Tá? Você vai entender, né, quais são os produtos que você tem, tá? E qual que é a margem de cada um. Porque de repente você, como você falou, tem alguns que a margem é super baixa, mas você não consegue não vender. Tem muita procura. Você não vai falar assim, não vou vender porque a margem é baixa. Cara, teu cliente está indo procurar um produto que você tem. Você vai falar que não vai vender? E daí ele vai... Você vai tirar da prateleira, você né? vende outro. Aí também uma coisa que Exatamente, entendeu? Né? Só que nessa dinâmica toda aí, tá? Você tem que ter clareza desse teu mix e quanto ganha cada um. Porque daí, quando a gente tá falando daquela projeção, tá? Você não projeta só as despesas, você projeta a receita também. E aí que você vai ver, eu preciso vender tanto disso, disso. Entendeu? Para te dar essa... E eu acho que vai mais além ainda, porque assim, eu tenho um produto que ele não me dá muita rentabilidade, mas está trazendo o cliente aqui para dentro. Tá, mas quantas pessoas, ou qual que é o esforço da minha operação, a despesa que eu tenho também para manter isso? É isso que eu ia falar. Será que vale a pena? Exato. E às vezes... parênteses, igual você falou agora há pouco, talvez não vá valer muito, mas você tem que fazer. Exato. Só que aí você tem que ter outras coisas para fazer valer a pena, tá? Quando você está falando dos pacotes, tá? É isso que você tem que entender, tá? Quando você está compondo um pacote, eu vou pegar, olha, contrata isso que eu também faço isso, né? Você vai chegar num preço lá, num preço geral desse pacote aqui, que você vai ver mais ou menos que alguma margem você vai perder, né? Porque não é aquele preço unitário R$2, no pacote leva 2, paga 4. Né? Não dá. Né? Então, você não vai fazer isso. Você tem que ter a margem. Então, um desconto na margem, tá? Para fazer esse pacote. E aí que você vai entender o que vale a pena. Então, eu passei por 2 modelos de negócio, né? Um modelo de negócio que era muito engessado, vendia-se tudo casado. E aí, analisando, já numa outra visão, eu separei... por exemplo, assim, tinha um atendimento que é envio para o sistema do governo social. A empresa fazia só os envios dos documentos que ela fez. No meu caso, com esse remodelando a empresa, né, eu faço atendimento no país inteiro. Você me encaminha o documento, mas eu não tenho responsabilidade técnica por aquele documento, mas é uma margem legal. Para analisar, você ter um olhar estratégico mesmo. E uma outra coisa que eu participei na associação comercial foi do Vendópolis. Ali foi um divisor de águas para mim. Por quê, Rogério? O que aconteceu? É um jogo de vendas. Venda mais, né? Da venda mais, sabe? E aí, o que aconteceu lá? Eu tive um start, falei, gente, eu tô gastando, não que não seja importante o cliente menor, mas eu tô gastando uma energia danada para um cliente menor, aonde eu vou gastar uma energia menor no cliente maior, numa entrega pontual, e a minha lucratividade é maior. Sabe, assim, um start na cabeça? Então, assim, a gente faz o atendimento pro pequeno e pro grande, médio, grande empresas, mas eu vi que num projeto maior e pontual, eu tenho menos esforço, eu entreguei e você me procura, né? Pintei essa parede, te entreguei a pintura, você me procura para dar o retoque depois, caso tenha necessidade dentro da casa. E tem funcionado. Eu acho que sempre a gente tem que estar olhando assim, como a gente pode melhorar e como a gente pode ganhar mais. Igual fazer cross-sell, upsell, acho que esse é o caminho, né? Procuro fazer muito isso no meu negócio, tem dado certo. Eu faço vários serviços, igual eu trabalho com seguros, né? Faço vários seguros que ele não me dá rentabilidade, mas eu tô com o meu cliente ali porque é mais um que ele tá consumindo comigo. Eu não tenho como não atendê-lo. Exato. Né? Não tenho como. Então, eu faço, mas dizer que, nossa, vou focar nisso, nem falo que eu faço, mas me pergunto, eu faço, ele quer fazer comigo, vamos atendê-lo. E eu acho que é muito de cada um, né? Tem muitas dessas decisões que é do próprio empresário, entendeu? Eu vou bancar isso, vou fazer, não quero mais também, né? O que eu bato na tecla, independente de qual vai ser a tua decisão, que ela seja tomada com base em clareza, entendeu? Que é justamente isso. Se eu abrir mão de atender esse perfil de cliente, ainda que ele seja mais oneroso para mim, tá?
eu vou perder outras vendas porque o cara vem aqui por causa disso, tá? Se eu atender mais esses caras aqui do que esse, vai valer a pena para mim? O quanto que eu perco de repente? Porque de repente aquele negócio, esse produto que você vende, serviço que você vende, que tem uma margem legal, né? Você vende o outro você vende um monte, né? Então o cara tem que ponderar, tá? Para ponderar, não é na base do achismo, entendeu? É na base da clareza dos números, tá? E só ainda pegando isso, tá? A gente falou aí dessas questões de venda e tudo. A gente fala bastante, porque no final das contas é a primeira coisa que todo mundo vê, tá? Dos indicadores financeiros. Só que não são os únicos que você tem que ter, entendeu? No final das contas é assim. O que você acompanha de resultado financeiro hoje, que é faturamento, margem, tá? Fluxo de caixa, liquidez, que a gente falou, tudo isso que a gente falou, tá? Lucro, enfim, tá? Eles são frutos das suas vendas, é óbvio, entendeu? E do que você tem de operação. Cara, então você tem que ter muita clareza sobre o seguinte, peraí, esse faturamento tá legal assim, mas quem é que tá me dando esse faturamento aqui? Aí você tem que ter alguns indicadores, justamente assim, sobre como é que tá a composição da tua carteira, que são indicadores voltados para os clientes. Carteira de clientes, né? Satisfação deles, né? Que mais? As questões de ticket médio, a gente trabalha por curva, né? Então você pode ver assim curva que A, B e C. Exato. Então e outra do que você estava comentando também assim, poxa, esse cara aqui é oneroso para eu atender porque ele me consome muito por uma entrega que eu faço nem ganho tanto. Então você tem nessa clara para você bater o martelo nessa afirmação, você tem que ter os teus indicadores também de produtividade, de operação, entendeu? Sim. Porque de repente, na verdade, o cara te consome mais porque quem opera para você não está rendendo. Por exemplo, eu tenho um cliente... Entende? Então você tem que... os indicadores, eles conversam entre eles. Tá? Indicador é um número que você acompanha porque faz sentido para você. Você não pode também criar 1 milhão de indicadores, porque também você se perde. Você tem que ter uma clareza do seguinte, eu preciso controlar meu faturamento, quanto está meu custo, margem, liquidez, que a gente falou, mas eu tenho que entender também, tá? Quem é que está me dando esse faturamento? São esses clientes? Poxa, nesses indicadores que eu tenho aqui, era esse tipo de cliente que eu queria? Entendeu? Poxa, o cara está me percebendo aqui como uma empresa barata, por isso que ele vem para mim. Pô, mas eu queria que ele me entendesse como referência. Então, né? Tô vendendo uma coisa e entregando outra. Não por, muitas vezes, vontade tua. Sem você perceber se você está prometendo uma coisa, mas o cara está comprando por outra, né? Na hora que você vai operar, né? Poxa, como é que está aí o meu processo justamente de entrega desse serviço, né? Entendeu? Tá consumindo mais horas do que deveria, mais material do que deveria. Então você vai tendo esses indicadores das tuas rotinas, da tua parte de clientes, do teu faturamento, todos eles encadeados, tá? E quando a gente fala de clareza, você precisa disso, porque você não vai entender o que está acontecendo só olhando os números financeiros. Você precisa entender o que está acontecendo na tua empresa. Tá? Sabe aquele negócio que fala, tem um termo, tá? Que é sincronismo organizacional, tá? É um termo antigo, tá? Que eu estou falando aqui, muita gente já sabe, né? Mas é justamente aquele alinhamento que você tem assim da tua estratégia, com os processos que você roda a tua empresa e as pessoas que estão nela, tá? Então, quando a gente fala de estratégia, fora as questões de onde eu quero chegar, qual que vai ser meu jeito de jogar, né? Enfim, eu preciso ter muito claro que na minha estratégia quais são os valores que eu tenho como empresa para poder encadear nessas coisas todas, entendeu? Sim. Do tipo, não é ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Porque senão, cara, a gente começa a dissociar as coisas. A gente participa de tantas, né, vê tantas informações. Não, poxa, né, tem que gerar valor, tem que fidelizar o cliente, né? E só quando você para, muitas vezes eu acho engraçado, porque muitas vezes quando você está olhando os números às vezes, de uma empresa, né? Não importa. Então o dinheiro tá bom. Entendeu? Só que daí você pega tudo aquilo que você já ouviu de outros lugares e não tá conectando, entendeu? Sim. Então tudo isso é indicador, tá? Raso, né, Rogério? Então no final das contas o cara olha, a gente tá falando bastante hoje aqui dos indicadores financeiros, tá? Só que você tem que também medir os propósitos que estão gerando aqueles números, tá?
É tipo o início, né? Missão, visão e valor. Tá Aquele- alinhado? Aquele cliente que só quer preço ou quer pôr preço no que você faz. Aquele cliente que não respeita a sua forma de trabalhar. E é necessário demitir. Que fica alguns. fazendo leilão. Acho que é mais ou menos isso, né? Que você tá falando. Vamos falar assim, você ter na tua operação pessoas e processos que elas vão trabalhar que fazem totalmente diferente do que você falou que ia entregar. Também. Entendeu? Então você vende, às vezes você tem uma campanha bacana, você vende bastante, só que na hora que você vai entregar outra coisa, cara... O discurso não bate com a entrega. É legal esse parênteses, repito, a gente tá falando bastante dos financeiros Sim, hoje, tá? tá? Mas a gente não pode deixar de medir também esses outros, tá? Isso. Acho que medir também a retenção do cliente, como que tá, isso eu faço. Isso me ajuda. Exato, porque, de novo, a gente ouve a questão Por causa da previsibilidade, inclusive. Né, recorrência, previsibilidade, e aí você fala assim, poxa, de novo, a gente vê tanta coisa falando sobre fidelização, né, de agregar valor, né, o cara tá com você só por preço, se aparecer um outro que com preço melhor, tchau. Tchau Né? mesmo. Então, essa outra coisa que sustenta ele, que de repente é a confiança que ele tem em você, por um histórico, né? Tudo isso você tem que começar de alguma forma, não é simples, tá? Mas de alguma forma você tem que começar a medir isso também, para entender por que o teu cliente está com você. Isso. Tá? Mensurar, né? Ai, legal. E dá pra saber, assim, você consegue ir analisando tudo, né? Se você parar para organizar, você sempre vai ter um tempo para poder pensar justamente nisso, tá? É legal porque, cara, eu acho que essa que é a hora da verdade, a hora que você tá pegando tudo aquilo que você idealizou e aprendeu, botando em prática e avaliando se tá funcionando conforme você pensava, tá? Muito difícil bater 100%, mas aí, porque eu sempre falo, né? Na prática a teoria é outra, né? Mas quando você está operando a prática, você vai identificando justamente os ajustes que você tem em relação ao que você imaginava, o que você pretendia, né? Então, e é o bacana isso, você não deixar de olhar para essas outras coisas que a gente aprendeu e ficar pensando só em número financeiro, entendeu? Tá. Sim. Tudo vai gerar um número financeiro, mas você tem que entender o que está gerando aquilo. Eu criei uma planilha que eu uso ela há muitos anos. Ela chama Planilha de Produtividade Diária. Eu só trabalho com essa planilha aberta. E ali tem várias coisas. Desde quanto eu vendi por dia e tudo mais. Minha meta. Mas tem da onde vem meu cliente. Da onde que está vindo as fontes. Porque eu acho isso super importante. Porque dali, no final do mês, eu consigo saber quantas indicações eu tive, quantos cross-sell eu fiz. Eu consigo saber de onde que está vindo o meu cliente. Se é de um network, se é de indicação de um outro cliente, se foi pelo Google, pelo LinkedIn, de tudo ali eu sei. Assim, é muito legal, porque eu vejo muitas pessoas que elas ficam para lá e para cá. Tentando conhecer pessoas, fazer network, tá em tudo quanto é canto, vários eventos, na verdade, para conhecer pessoas, para ver se traz pro negócio dela. Mas dá resultado se você não mensurar? Não. Exato. Às vezes, será que vale a pena você ficar gastando energia para lá e para cá? Sabe? Ai, tem um evento, eu vou. Tem outra coisa, eu vou. Tem uma palestra, eu vou. Não sei o que, eu vou. Meu, que horas que você trabalha? Eu fico pensando. Tá certo que a pessoa até vê isso como um trabalho, mas vale a pena essa energia, essa... É despesa também, né? De tempo e também financeira para estar lá. Tem que mensurar o que faz sentido, aonde você vai, até buscar cliente. E se tá acontecendo o que você prometeu. Não fazem. Não, né? Também. Não fazem. Isso aqui é um exemplo bem clássico, tá? Hoje, muita gente promete como diferencial agilidade, né? Só que você vende o serviço pro cara e por causa dos teus processos internos, que são burocráticos, tá? Porque um confere que o outro fez e ainda passa para um terceiro e tal. Até você ativar o serviço do cliente, leva, sei lá, 15 dias. Peraí, tô diferenciando na agilidade? Pois é. Entendeu? Então, a tua operação, ela tá levando quanto tempo para ativar o cliente? Ninguém mede. Verdade. Entendeu? Então, no final das contas, esse cara que comprou e te deu dinheiro acreditando nisso, tá tendo outra experiência. E aí, você tá olhando só os indicadores financeiros, tá? Só que esse operacional teu já tá descolado. Legal, financeiramente, às vezes você vai olhar,
vai estar bacana. Você está faturando, está gerando caixa, lindo, né? Mas não é Só sustentável. Que, exato. Aquele cliente vai voltar. Não é vai sustentável entendeu? se tiver isso atrelado ao seu valor como uma entrega ágil e não entregou e seu valor está subindo porque você está vendendo, de repente vai começar a cair porque o cliente não vai ficar, porque ele comprou pela agilidade. Porque sempre tem que estar buscando cliente novo. O cara vende, não, compra comigo, aqui você tem segurança na compra. Aí o cara erra o endereço, manda para outro lugar, mercadoria desvia, entendeu? Então, você tem que medir essas coisas, porque, repito, a gente falou bastante dos financeiros, mas você tem que entender se aquilo é sustentável, entendeu? Tá. Nossa, ai, maravilhoso, é muita Rogério. coisa pra gente ver, né? Mas traz clareza, assim, Traz né? clareza. Clareza, que é a palavra que o Rogério gosta. Eu gosto. Também gosto. Eu gosto. A gente usa bastante também. Usa, né? Acho que o ping-pong, Rô. Vamos. Vamos. E isso tudo que a gente está falando hoje é para uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. Qualquer pessoa, empresa tem que Cara, ter o empreendedor, né? Você pode ser equipe. Você tem que ter. Tem que ter, não é? Cara, você começou a trabalhar, seja equipe, com um monte de gente, pouca gente, enfim, você está rodando uma operação e você tem esperança, expectativa de algum resultado. Sim. Se você tem isso, você tem que medir. Tá. Entendeu? E outra, né? Abrir um negócio, você passa a ter as suas obrigações como empresário também. Então, você tem que entender como é que funciona o teu negócio para ver se está lucrativo ou não, para você ou prosseguir ou pular fora na hora certa. Então, não importa o tamanho, tá? Não importa o tamanho. Independente do tamanho, a receita do básico que funciona é a mesma. Registre certo, sempre, e analise. Tá? Mediante uma meta ou um plano que você tem. Tá bom. É isso, tá? E aí, Guilherme, o que faltou? Muito bom. Agora a gente tem Só aprendi hoje. A gente Menina, agora é a um gente tem culto de... Olha aqui minhas anotações, gente. Para quem não sabe, tem o Guilherme que trabalha aqui, que nos auxilia, que nos grava e ele fica ouvindo, ele presta atenção em tudo. E ele sempre contribui com alguma coisa. O próximo é ele aqui. Boa! Ótimo, perfeito. Então agora a gente pergunta, Guilherme, o que faltou? Não faltou nada? Não. Então tá bom. Acho que não. Vou reassistir. Ó, então vamos pro ping-pong. Tá legal. Agora, todo final de podcast, a gente sempre faz um ping-pong. Vamos lá, quer começar? Quero. Já estava preparada aqui. Oh. Rogério, eu quero saber que conselho você daria para o seu eu de 20 anos atrás? Que mantivesse sempre a fé, porque, cara, eu falei que um dia eu ouvi uma frase, né, que eu achei legal, e foi assim, eu olhei despretensiosamente, tava assim: as coisas sempre deram certo pra mim, mesmo quando não foi do jeito que eu queria, né? E achei isso muito legal, cara. E aquilo ficou na minha cabeça, daí quando eu li essa frase, e tem pouco tempo isso, tá? E quando eu li aquilo lá, eu fiquei pensando, né? E falei, cara, conselho que vai voltando pra tua pergunta, segue acreditando no que você acredita. Entendeu? Porque eu tô longe de ser o melhor profissional do mercado, disparado, a melhor pessoa do mundo, sem erros, nunca, né? Errei pra caramba, tenho muita coisa pra aprender, né? Mas eu sempre segui a vida do jeito que eu acreditava. Então é um conselho que eu acho que se eu encontrasse comigo lá atrás, eu falava assim, ó, e come menos. Né? Detalhe. É isso. Segue aí no que você tá acreditando, no que você acredita, tem essa tua fé aí, nos teus valores aí. Toca o barco. Segue a vida. Ai, maravilha. Ó, o que as pessoas se surpreenderiam em descobrir sobre você? Que elas surpreenderiam? As mais próximas, nada, né? Elas sabem tudo que eu faço, mas eu sou um cara ainda muito, assim, moleque quando eu tô em casa. Eu pratico luta há muito tempo, eu gosto de jogar videogame, né? Gosto de ter lazer, né? E Futebol. Futebol eu gosto bastante também, né? Talvez sejam as coisas assim que tem mais a ver com o meu lado pessoal e que muita gente não saiba. Não sei se surpreenderia alguém, né? Então, mas de resto... nada, assim, eu sou bem tranquilo. Mas né? o que você luta? Eu já treinei por muitos anos karatê, mais ou menos uns 15 anos, e há pouco tempo atrás eu entrei no jiu-jitsu e tô gostando também. Que legal! Que legal! Fantástico. Não, eu só não sabia. Você?
Não, já foi as perguntas. Ah, só uma, né, uma pra cada, cada. verdade. Ô, Rogério, você quer falar mais alguma coisa? Acho que é importante o empresário saber, quem vai nos assistir. Eu acho legal falar, por fim, né, que justamente assim, sempre busque profissionalizar o teu negócio, justamente com técnicas certas, com pessoas certas, e nunca deixe de praticar isso que a gente falou aqui, que é o básico que funciona. Praticando isso, eu entendo que você vai ter essa clareza que a gente estava falando e vai conseguir ter um outro olhar para decidir as coisas. E desejo sucesso a vocês, a todos aí que estão assistindo a gente, tá? Obrigada, Trabalhando, você a gente também. sempre alcança. Rogério, a gente agradece, nós agradecemos imensamente, foi super enriquecedor. Todos os podcasts eu tenho que sair com uma bíblia aqui, ó, anotando. E esse foi mais um Papo de Empresários. Hoje entendemos que a empresa saudável não é só quem vende muito, mas quem acompanha os seus indicadores, né? Toma decisões conscientes, tem clareza. Exato. E é estratégica. E passa seu contato, onde que o pessoal te Rogério. acha? As pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso site, que é Primeiro Plano Gestão, tá? Buscando lá, vão achar tem um formulário, e lá tem um pouquinho do que a gente faz também, um resumo, tá? Estamos à disposição, é só entrar em contato com a gente que a gente conversa. Legal, ou procura a gente também na associação, Primeiro Plano Gestão. Exato. Né? Esse é o contato. Então tá bom, Rogério, obrigada. Eu que viu? agradeço Foi mais uma ótimo. vez, tá? Obrigado, Rogério. Obrigado mesmo. Tá. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.